Olá, quinto ano! Nós estamos aqui para mais uma aula de ciências. Essa semana nós vamos conhecer mais um sistema do corpo humano, né? Que é o sistema endócrino. Então, pega o seu material, prepare o ambiente e vem comigo. Essa semana nós vamos falar sobre outro sistema, né, do corpo humano, que é o sistema endócrino. O que é? Ele é um conjunto de glândulas, né, responsável pela produção de hormônios que são lançados no nosso sangue. Então eu quero que vocês peguem o livro de vocês, de ciências, na página 28 e acompanhem a leitura comigo, tá bom? Então, o que você sente quando leva um susto e quando fica com medo? O coração dispara, a respiração acelera, os pelos arrepiam e até dá aquele friozinho na barriga, né? Então, nosso corpo, ele mostra muitas maneiras dos nossos sentimentos e nossas emoções. Essas sensações são controladas pelo sistema endócrino, que com o sistema nervoso atua para controlar o funcionamento do organismo. O sistema endócrino, ele é formado por glândulas, né, como eu havia dito, que são órgãos produtores de substâncias químicas, chamadas de hormônios. Então, os hormônios geralmente são transportados pelo sangue até as regiões onde eles atuam. Então, nesses locais, podem regularizar a produção de outros hormônios, regular a quantidade de substância no sangue e controlar o crescimento do corpo, tá? Então eu trouxe essa foto, ela é parecida aí com a do livro de vocês na página 29. Aqui o livro ele traz, assim, as mais importantes glândulas do nosso organismo, tá? E nós vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Então, a primeira aí que aparece pra gente é a hipófise. E o que é a hipófise? Então, ela é considerada a glândula mestra, né? Pois comanda o funcionamento das demais glândulas do nosso corpo, também produz o hormônio responsável pelo crescimento. Então, essa glândula, ela estimula as demais glândulas, por isso que ela é chamada de glândula mestra, tá? Temos também, gente, a glândula tireoide, né, que controla o nosso metabolismo através dos hormônios T3 e T4. As suprarrenais, né, que produz a adrenalina, e a adrenalina, ela é conhecida como o hormônio da fuga, né, ou da luta. Por quê? Porque ela acelera, né, os batimentos cardíacos. Ela aumenta a frequência respiratória, então ela aumenta a glicose nos nossos músculos, né, para a gente poder conseguir fugir ou lutar num caso de necessidade, tá? Também nós temos aí os ovários, né, que produzem o hormônio feminino e também ele é responsável, né, tem uns dois hormônios lá que é o estrogênio e o progesterona. O estrogênio ele é responsável, por exemplo, pela característica secundária da mulher. Outros é o pâncreas, que produz a insulina, que controla a quantidade de açúcar no sangue, tá? E o último aí, a gente vai ver os testículos, né? Que secretam hormônios sexuais, masculino e produz os espermatozoides. Ele também é responsável, né, pela característica secundária do homem, tá bom? Eu preparei um vídeo aí pra gente que vai esclarecer um pouco mais disso que nós estamos falando. Vamos dar uma olhada? Hormônios são substâncias químicas produzidas por glândulas. Os hormônios atuam afetando a atividade de outra parte do corpo. Esses mensageiros são normalmente transportados pelo sangue. A hipófise é uma glândula do tamanho de uma ervilha, que controla a maioria das outras glândulas e secreta vários hormônios, como o do crescimento e o tiroestimulante. A própria hipófise é controlada por uma pequena região do cérebro, o hipotálamo. O hormônio de crescimento regula os crescimentos dos ossos, músculos e desenvolvimento físico. A tireoide é localizada no pescoço. Ela secreta hormônios que controlam a velocidade das funções químicas do corpo e do metabolismo. Seus hormônios afetam muito as funções vitais, como a frequência cardíaca. Já o pâncreas
ajuda a controlar os níveis de glicose no sangue, secretando a insulina que leva a glicose do sangue para dentro das células. O diabetes ocorre quando o corpo não produz insulina suficiente para controlar os níveis de açúcar no sangue. Há 2 glândulas adrenais, uma no topo de cada rim. As adrenais secretam diversos hormônios como epinefrina, aldosterona e cortisol. Eles ajudam a controlar a frequência cardíaca e a pressão arterial, mantendo o equilíbrio de líquidos e minerais e respondem ao estresse e a infecções. Testículos e ovários produzem hormônios e células reprodutoras sob o controle da hipófise. Os testículos produzem testosterona e espermatozoides. Os ovários produzem estrógeno e óvulo. Então, gente, esse vídeo ele trouxe para nós as principais glândulas, tá? Do que o livro trouxe também. Então, acompanhando aí na página 30, nós temos mais uma curiosidade, né? Que fala assim, ó, você sabia que os hormônios só atuam em células específicas do corpo e também de forma diferente no decorrer da vida? Então, esse é o caso do hormônio do crescimento, que é o GH, que é produzido pela hipófise. Então, eu trouxe a imagem para vocês lembrarem onde ela está localizada. Então, quando somos criança, o hormônio do crescimento ele age em nossos ossos, fazendo com que cresçamos. No fim da adolescência, o hormônio do crescimento ele diminui e os nossos ossos param de crescer. Então, se o hormônio é secretado de forma exagerada durante a fase do crescimento, o problema é denominado de gigantismo, né? Que é o jovem. Aí o jovem pode atingir uma altura de 2,30 a 2,75 metros, né? E aí, no caso ocorra a baixa produção desses hormônios, então pode ocorrer o nanismo, em que o indivíduo apresenta uma estatura muito abaixo da média da população, né? Então, ó, aí na página 31 e 32 tem os exercícios, tá? Para vocês responderem. Então, façam as atividades e até o próximo vídeo. Tchau!